Podem sentar, queridos. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. Amém. Aleluia. Pai querido, te damos graças por mais uma noite, Pai, na tua presença. Uma presença, Pai, onde teu ensino, Pai, é a palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, por estarmos, Pai, sempre prontos, Pai, para aprender mais de ti, Senhor. Sempre prontos para aprender, Pai, mais de ti. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que já habita dentro de nós, que nos ensina, que nos consola, que nos conforta. Te agradecemos, Pai, pela tua presença real em nossas vidas. Damos graças por essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, abram comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Será que alguém aqui não conhece essa passagem? Hebreus, capítulo 11, verso 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, queridos, vamos tomar um pouquinho da nossa noite hoje para aprendermos um pouquinho mais de fé. Amém? Nunca é demais, não é verdade? Aleluia. Nunca é demais. Então, queridos, essa passagem escrita em Hebreus, capítulo 11, no verso 1, ela está falando de uma fé sobrenatural. Ela não está falando de uma fé natural. Ela está falando de uma fé que se crê com o coração. Ela não está falando de algo que se crê por causa dos nossos sentidos, por causa daquilo que nós sentimos. A fé, como essa passagem mesmo diz, ela prova as coisas que se não veem, e é o firme fundamento daquilo que se espera. Então, queridos, essa passagem por si só, ela é autoexplicativa, né? Acho que não existe nada na Bíblia, ou quase nada na Bíblia, que seja tão bem explicado através de uma única passagem do que é fé. Porque esse único versículo, ele explica simplesmente tudo a respeito de fé. O que nós precisamos como crentes que somos, é entender qual a diferença daquilo que nós sentimos, daquilo que nós achamos que é fé, para aquilo que é a fé a que essa passagem se refere. Então, no verso 6, o autor ele continuou e disse assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, amados, a fé, ela é essencial para que nós possamos nos aproximar de Deus, não é? Nós cantamos aqui nessa manhã que era importante, como nós queremos estar na presença. Eu disse nessa manhã ou nessa noite? Noite, né? Eu disse manhã mesmo, não foi? Aleluia. Então, a gente, quem sabe se já era um pressentimento para a gente fazer uma vigília hoje de noite, né? Aleluia. Então, queridos, quando nós cantamos que gostamos, que queremos estar na presença de Deus, essa presença de estar mais perto de Deus, ela necessariamente exige algo de nós. O que exige de nós é a nossa fé. Agora, a fé não é algo apenas que a gente possa aprender o que é, não é algo apenas que os ministros eles podem vir aqui, os pregadores no mundo todo eles podem pregar dizendo que nós precisamos de fé e que você precisa de fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que você tem que estar junto a Deus com fé, porque senão você recebe. Mas, querido, se Deus não tivesse dado os instrumentos suficientes para que você pudesse ter essa condição de fé para estar na presença dele, Deus não seria um Deus justo, não é verdade? Então, Deus nos deu o instrumento para isso.
O primeiro instrumento que Deus nos deu foi uma medida de fé. Existe algo dentro de nós, queridos, que é a medida da fé de Deus em nós. Não uma fé natural, mas uma medida de fé sobrenatural que existe dentro de nós. Agora a palavra também diz em Romanos capítulo 10, verso 7, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, queridos, Deus ele nos dá uma medida, mas Deus ele nos cobra algo acerca dessa medida. Ele pede que a gente encha essa medida, que a gente esteja aumentando esta medida. E essa medida, queridos, ele só aumenta através do ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então veja só, nós precisamos aprender que essa fé sobrenatural só chega ao nosso coração através do ouvir o que a palavra tem a respeito de cada área da nossa vida. Outro dia eu estava aqui ministrando a respeito de declarar, de falar. E eu, quando estava buscando algo para trazer para vocês aqui essa noite, essa palavra me veio ao coração e eu entendi que era algo, digamos assim, se a gente tivesse passado uma vigília naquela noite, com certeza essa mensagem teria vindo junta. Porque o declarar de Deus, amado, exige de nós a fé. O você declarar as coisas certas, o você poder falar as coisas certas, o você poder dizer o que a palavra diz a respeito de determinados assuntos, exige de nós a fé sobre aquilo que estamos falando. Então exige de nós conhecermos o que a palavra diz a respeito de cada um daquilo que nós estamos precisando. Então nós precisamos conhecer a palavra para crer na palavra. Nós precisamos conhecer aquilo que a palavra diz sobre Jesus Cristo para que nós possamos crer em Jesus Cristo. Não é? No livro de Romanos, no capítulo 8, capítulo 10, deixa eu ver. E agora eu já estou em 1 Coríntios aqui. Exatamente, mas o que é que ela diz? A palavra, Romanos 10, 8. Mas o que é que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Então, queridos, para proclamarmos, nós precisamos da fé. Porque é a palavra da fé que nós proclamamos. Nós, para podermos receber a nossa salvação, nós precisamos primeiro conhecer Jesus Cristo para nós declararmos Jesus Cristo em nossa vida, confessarmos Jesus Cristo em nossa vida. Então, querido, a fé é algo que nós precisamos ter dentro de nós e fazê-la crescer cada dia mais. Não é? Nós não podemos deixar a fé parada, a nossa fé estagnada. A fé, ela é aquilo que confirma tudo que a palavra declara. Pois a fé em Deus é simplesmente declarar, crer o que a palavra diz. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é conhecendo a verdade, é conhecendo a palavra, que nós podemos declarar o que a palavra diz, que nós podemos crer no que a palavra diz, para que aquela verdade nos liberte em cada área da nossa vida. Nós precisamos, amado, estar cada dia mais perto da palavra, para que aquilo ali, o que está na palavra seja algo real na nossa vida.
É interessante porque, não sei se a nossa palavra, né, se perdeu com o tempo, a nossa palavra, né, no sentido de nós confiarmos na palavra um dos outros. Mas com certeza meu avô já dizia que a palavra antigamente era tudo, né? Então, tá no fio do bigode, né? Chamava. Então, quando o homem dizia alguma coisa, não importava se estava escrito, valia a palavra. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus ainda é desse tempo, né? Deus ainda é desse tempo. Quando a palavra diz alguma coisa, amados, Deus zela para cumprir aquilo que Ele diz. Amém? Isso está na palavra. Abram comigo em Jeremias. Jeremias capítulo 1. No verso 11 diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, isso é o Senhor falando com Jeremias, que é que veio, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, queridos, Deus é do tempo do fio do bigode. Quando Deus ele promete alguma coisa, e as promessas de Deus estão na palavra, estão aqui para nós. Quando Deus promete alguma coisa, Deus vela para cumprir aquilo que Ele disse. Não só aquilo que está aqui, mas aquilo que nós recebemos de Deus proveniente daquilo que está aqui indiretamente. Quando é algo específico para a sua vida, mas que você sabe que aquilo que Deus disse a você está em linha com essa palavra. Então, amado, Deus zela para fazer cumprir aquilo que Ele disse a você. Agora, como nós naturalmente falamos, perdemos um pouco da credibilidade da palavra das pessoas, nós achamos que Deus é como qualquer outra pessoa. Deus não é como qualquer outra pessoa. Nós hoje talvez não confiamos tanto nas palavras das pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós podemos confiar na palavra do Senhor. Nós podemos ter a certeza, queridos, de que aquilo que nos é prometido, Deus nos dá, porque a alegria dEle é fazer cumprir a vontade dEle na nossa vida. Deus tem prazer com isso, queridos. Deus, Ele almeja ver a sua vontade, a vontade dEle realizada em nossas vidas. É o desejo do coração de Deus isso. E para isso nós precisamos estar cada dia mais aumentando esta medida de fé que já nos foi dada. Então nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, por causa disso, nós podemos entender também que a fé não é apenas uma concordância racional. O que seria isso? Vamos pegar, por exemplo, quem é que estaria usando uma frase com uma concordância racional? A pessoa diria, eu sei que a palavra de Deus é a verdade, eu sei que o que está na palavra, o Pai prometeu para mim, eu sei que Ele prometeu a cura para mim, mas por algum motivo, eu não vou obter. Então você conhece a palavra, você sabe que ela é a verdade, mas você não creu na palavra. É diferente você conhecer a palavra e você crer na palavra. Isso são fases, como a gente diz, como eu disse. Você precisa conhecer para chegar a crer. Mas porque você conhece não quer dizer necessariamente que você já está crendo. Mas você precisa dar um passo adiante, sair da concordância racional até chegar na fé.
Porque a fé, ela já diz outra coisa. A fé diz: se o Pai declara que eu sou curado, eu sou curado. A cura já me pertence agora, mesmo que eu não possa ver. Isso é fé. Porque a fé é a prova das coisas que se não vê. A prova, a fé, é você ter a convicção de que mesmo aquilo que você não vê, já existe. Então, nós, nessa igreja, nesse ministério, nós temos o costume de ministrar sobre isso. Nós estamos o tempo todo ministrando sobre isso, sobre fé. O irmão Reagan mesmo, ele falava que ele ministrava, ele já tinha perdido as contas de quantas vezes já tinha ministrado sobre Marcos 11, 23. Tem nos livros dele dizendo isso. Ele tem, nos livros dele, ele diz: não, às vezes eu vou ministrar alguma coisa e quando eu chego para ministrar, o Espírito Santo diz: ministre sobre Marcos 11, 23. E o que diz Marcos 11, 23? Fé. Né? Vamos abrir lá. E por que será, querido, que nós precisamos tanto ministrar sobre isso? Porque é importante. É importante e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amado, crer que Deus existe não é simplesmente saber que Ele existe. Crer que Ele existe é saber que Ele é galardoador dos que o buscam. Que Ele dá com prazer as coisas para aqueles que o buscam. Sabe, querido, crer na existência de Deus, crer na existência de um Criador, não é necessariamente você crer na existência de um Deus galardoador. Existem, vamos dizer assim, existem 3 tipos de pessoas que creem. Existe o que não crê em Deus, existe o que, vamos falar, chegou uma quarta na minha cabeça agora. Existe o que não crê, é o ateu, não crê. Existe o agnóstico, é que não sabe. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Existe o que crê que existe um Criador, mas não necessariamente um Deus galardoador. E existe nós, os que cremos em um Criador e os que cremos em um Deus galardoador daqueles que o buscam. Amém? Agora, o ateu e o agnóstico, ele não chega a ser, ele não vai conseguir, ele não vai declarar uma fé cristã. Ele nunca vai declarar uma fé cristã, porque ou ele é ateu ou ele é agnóstico. Então, ou ele não crê, ou ele não sabe que crê. Né? O agnóstico é o mais interessante de todos eles. Né? Nem ele mesmo sabe que crê. Então, por outro lado, um desses pode declarar a sua fé cristã, mas não crer que Deus é um Deus galardoador. Esse é o que vive uma vida mais sofrida, porque sabe que Deus existe, sabe que Deus pode dar se quiser, mas nunca é para Ele, nunca é para Ele mesmo. Deus só dá para os outros, para Ele não dá nada. Nasci para ser um sofredor. Esse é o mais sofredor. Por quê, queridos? Porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, querido, buscar a Deus, você está na presença de Deus, e você buscar a Deus, você precisa ter dentro de você a fé, a certeza de que Ele é um Deus galardoador. Amém? Aleluia. Porque quando você só crer com a cabeça, isso aí seria a fé humana. Você precisa dos sentidos para crer. Não parece nem fé, mas algumas pessoas confundem com fé. Deixa eu te dizer uma coisa que pode parecer estranho.
Os apóstolos, aqueles homens de Deus que conviveram com Jesus, naquele tempo, andaram com Jesus, eles não tinham a fé que você tem. Um amém, aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque o tempo todo eles estavam vendo Jesus. Eles sentiram Jesus. Eles pegaram em Jesus. Eles colocaram a cabeça no peito de Jesus. Mas você sabe mais? Eles declararam que Jesus era o Messias. Mas você sabe o que é que aconteceu quando as mulheres viram que Jesus não estava no templo, ou não estava no sepulcro, e que Jesus apareceu para elas, e que eles foram dizer para eles que Jesus não estava mais ali, que Jesus tinha ressuscitado? O que foi que os apóstolos disseram? Eu não acredito, não. Jesus tinha dito que isso ia acontecer mais de uma vez. O ministério de Jesus na terra foi dizer o que ia acontecer, que ele ia morrer, que ia passar 3 dias fora e que ia ressuscitar. Mas aí as mulheres chegaram, disseram a eles o que tinha acontecido e eles não creram. Aí Jesus precisou aparecer a eles para que eles crescem. Mas eles creram porque viram. Aí a gente só se lembra de Tomé, né? A crítica da gente é só a Tomé, porque Tomé não estava lá na hora que Jesus apareceu, e todo mundo disse para Tomé: Jesus apareceu, e Tomé não acreditou. Mas eles também não tinham acreditado. Eles acreditaram porque viram. Tomé era só mais um deles que precisava ver para crer. Tem essa passagem no livro de João, e eu acabei não falando nada de Marcos, né? Depois a gente volta para lá. João 20. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. O que é que os discípulos disseram? Que viram o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Aí Tomé agora estava. E apresentou-se no meio e disse: chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Querido, nós hoje somos os bem-aventurados. Nós estamos no nível, as pessoas na igreja hoje vivem uma lamentação. Não estou falando de nós aqui não, dessa igreja, amém? Eu sei que isso não acontece com nenhum de nós, mas a igreja de Cristo, de uma maneira geral, vive uma lamentação de falta de fé. Senhor, eu não tenho fé. Senhor, dai-me mais fé. Senhor, o que é que eu faço que eu não tenho fé? Amado, nós hoje já vivemos um nível de fé completamente diferente do que essas pessoas aqui viveram. E as pessoas estão loucas para voltar à igreja primitiva. Oh Senhor, eu queria voltar à igreja primitiva, como era na igreja. Queridos, a igreja primitiva precisou ver Jesus para crer. Nós cremos sem ver. Nós somos os bem-aventurados que Jesus fala aqui. Porque Jesus disse: bem-aventurado aquele que crê sem ver. Nós cremos que Jesus existiu,
Nós cremos que Jesus ressuscitou e nós nunca vimos isso. Mas nós cremos. Amém? Nós cremos. Sabe, queridos, os apóstolos e Tomé, eles tinham uma fé natural. Eles tinham uma fé racional. Parecia fé. Ou melhor, parecia a fé que Deus almeja para os seus filhos. Que os seus filhos busquem e tenham. Mas a fé que Deus almeja, a fé que Deus já nos deu e almeja que a gente cresça nela, é uma fé que nós não precisamos crer para ver. E essa fé real, ela só se constrói na palavra. Ela só se constrói buscando a palavra. Não tem outra forma. Quem creu sem ver foi Abraão, por exemplo. Abraão, sim, creu sem ver. Fora Gênesis, que fala de Abraão também, e fora o livro de Hebreus, que fala da passagem de Abraão, eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Romanos. Capítulo 4. No verso 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu. Essa passagem está falando de Abraão, amém? Amém. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Querido, isso aqui é a nossa profissão de fé. O que aconteceu com Abraão nesse momento da vida de Abraão é a nossa profissão de fé. É o que nós precisamos viver. Nós precisamos crer contra a esperança. Porque a esperança, apesar de ser uma coisa belíssima, é algo dado por Deus, inclusive para nós. Se você não souber distinguir ela da fé, ela vai matar a sua fé. Porque a fé crê agora. A fé, ela vê agora. A esperança, ela vê depois. A esperança, ela vê no futuro. Então a pessoa diz: você já é curado. A palavra diz que você já é curado. Aí a pessoa faz: eu creio, estou esperando a minha cura. Acabou-se. O eu creio e estou esperando são completamente antagônicos um com o outro. Eles são diferentes um do outro. Ou você crê, ou você espera. Quem crê, vê agora. Quem crê, recebe agora. Amém? É algo, por isso que é bom a gente estar sempre falando sobre esse assunto, sempre aprendendo sobre esse assunto, sempre estudando sobre esse assunto. Porque se isso ainda está no nível da nossa cabeça, do nosso racional, dos nossos sentidos, precisa ser ouvido para que venha para o nível do nosso coração. Porque nós precisamos aprender a receber as coisas pela fé, sem esperar que essas coisas aconteçam. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem agora. Amém? Abraão, ele tinha essa fé sobrenatural.
Abraão, ele creu contra a esperança. Ele diz: não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então veja só, Abraão, ele não estava esperando a promessa de Deus. Ele não estava esperando que Isaac fosse nascer. Abraão, ele creu. Ele creu e o mais importante, ele agiu. Amém? Porque ele não atentou para o seu próprio corpo. Está dizendo aqui que Abraão já tinha quase 100 anos. E Sara já estava por aí também. Então, querido, Isaac não nasceu, deixa eu lhe dar uma revelação. Isaac não nasceu como Jesus Cristo nasceu, amém? Isaac não foi colocado no ventre de Sara pelo Espírito Santo, amém? Então, Abraão teve que fazer o serviço, amém? Então, queridos, Abraão creu contra a esperança. Então, a nossa fé, amada, ela exige atitudes correspondentes a ela. É necessário atitudes correspondentes àquilo que nós estamos crendo. Sem essas atitudes, você pode dizer que crê, mas essa fé que você declara está ainda aqui, no nível da sua cabeça, no nível dos seus sentidos. Porque a fé, sendo diferente da esperança, é a fé que produz resultados. A esperança não produz resultados. Se Abraão tivesse olhado para o corpo dele, e se Abraão tivesse dito para ele mesmo que naquele estado que ele estava, na idade que ele estava, não iria mais acontecer nada, nenhuma promessa de Deus poderia se realizar. Por quê? Porque Deus zela pela sua palavra, mas Deus prometeu algo a Abraão. A promessa de Deus era para Abraão. Então, quando Abraão agir, a promessa se concretiza. Sem Abraão agir, a promessa não se concretiza. E isso serve, amado, para cada um de nós. Quando existe uma promessa de Deus para a sua vida, precisa de ações correspondentes àquilo que você recebeu de Deus. Quando Deus diz vá, você precisa ir. Quando Deus diz fica, você precisa ficar. Porque quando você vai de encontro, quando você age de forma diferente daquilo do que Deus prometeu, aí as promessas de Deus não se realizam na sua vida. E não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Nós precisamos cada dia mais, termos a consciência de que nós, os crentes, temos responsabilidades. A nossa responsabilidade como crente é agir conforme a nossa fé. É agir conforme as promessas de Deus para a nossa vida. Isso serve para cada área. Isso serve para a sua vida pessoal, isso serve para o seu ministério, isso serve para o seu trabalho, serve para a sua família. Amém? Você precisa agir conforme aquilo que Deus lhe prometeu. Não adianta, querido, você receber uma promessa de Deus e você não agir conforme aquilo que Deus lhe prometeu. Então você não está crendo na promessa de Deus. Porque quando Deus lhe promete, Deus cumpre. Agora, Deus cumpre quando você age conforme aquilo que Ele lhe prometeu. Eu estou repetindo isso não sei quantas vezes, para frente e para trás. Acho que é para marcar mesmo. Porque, amados, quando... Vamos lá para Marcos agora.
No verso 23, Cristo diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser, é Marcos 11, 23, né, que eu já tinha dito. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então Deus diz a você: fique nesse emprego, que quem está lhe sustentando sou eu. Aí você começa a ver as coisas ficarem apertadas, e aquele emprego não está bom, o chefe está pegando muito no seu pé, você acha que pode ir para um emprego que tem um salário melhor, talvez até já tenham lhe oferecido um emprego com um salário melhor, mas você ouviu no íntimo, no seu íntimo, Deus dizendo assim: fique aí, fique aí. Aí você crê. O que é que vai acontecer? Tudo que ele disse lhe será feito. Tudo que ele lhe prometeu lhe será feito. Mas você precisa crer. Agora, ele diz aqui: não duvidar, disser a este monte, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, o dizer aqui é a atitude. Então Deus diz: não saia, aí você sai. Então aquilo que Deus disse para você não será feito. É o inverso. Então Deus já tinha lhe dito: olha, eu vou lhe fazer prosperar, vou lhe fazer mais próspero, você vai prosperar, vai ganhar um aumento, vai ganhar uma promoção. Mas aí você já fica vendo isso do ponto de vista daquele emprego que lhe ofereceram. Não sei porque que eu estou falando de emprego, mas Deus o sabe, né? Então, Deus diz assim: aí você começa a ouvir aquelas promessas de Deus e você começa a se alegrar. Aí vai se alegrando com aquelas promessas, promoção, aumento. Mas aí você já começa a ver aquilo lá na frente que lhe disseram, já foi os sentidos, foi aquele emprego novo que me ofereceram. Aí de repente Deus diz assim: mas é para você ficar. Aí a coisa complica. Mas como assim? Ficar? Mas não era lá que já tinha me oferecido muito mais dinheiro, já tinha me oferecido uma posição muito melhor. Mas aí Deus, ele se responsabiliza. Deus diz: vai ter promoção e vai ter aumento, mas é aqui, é você ficando. Então, amado, isso é para cada área da nossa vida, amém? Isso é para tudo que Deus promete. Tudo que Deus promete precisa da nossa atitude, precisa da nossa obra de fé. Precisa que a gente haja conforme aquilo que Deus prometeu. Amém? Nós precisamos crer para depois ter, né? Essa é a verdadeira fé. Então, sabendo o que é a fé e sabendo como nós podemos fazer essa fé crescer, nós sabemos que podemos fazer a fé crescer. Como? Meditando nessa palavra, estando ligada a esta palavra. Então, sabe aquele exemplo que eu dei de que as pessoas acreditavam na palavra dos outros, né? A palavra que tinha força, dizia, estava dito. Hoje a gente ainda pode acreditar nas pessoas nesse mesmo nível. Mas sabe o que é que precisa para nós acreditarmos nas pessoas nesse nível? Nós precisamos conhecer aquela pessoa, né? Nós precisamos saber quem é ela. Então, quando uma pessoa que você não conhece lhe diz assim: eu vou lhe dar, sei, vem na minha cabeça, eu vou lhe dar uma oferta de R$1.000. Você nunca viu aquela pessoa e ela disse que vai lhe dar uma oferta de R$1.000. Você pode ficar meio assim, né? Meio sem crer, meio sem acreditar, digamos assim. Porque você não conhece aquela pessoa, não sabe de onde ela veio, conhece nada dele. Mas se uma pessoa que você conhece, digamos assim, uma pessoa que você conhece,
que sabe, que já é conhecido seu, amigo seu, você até sabe que ele tem recursos financeiros para isso, chega para você e diz: fulano, eu não tenho agora eu não tenho, mas Deus falou comigo que domingo eu vou lhe dar R$1.000. Qual é a sua atitude num caso desse? Você crê, você sabe que ele vai fazer, você sabe. Eu dei o exemplo de dinheiro porque foi o exemplo que me veio à cabeça agora, mas o que eu quero dizer é que você acredita nas pessoas conforme você conhece as pessoas. Com Deus ele não é diferente, amado. Nós precisamos aprender a confiar em Deus conforme nós conhecemos a Deus. Então, por exemplo, nós aqui nessa igreja, nesse ministério, nós falamos muito também sobre cura. Falamos muito sobre cura. Por quê? Porque nós acreditamos na cura como algo que Deus quer para a nossa vida, que Deus deseja para a nossa vida, e que nós não precisamos esperar por ela, porque ela já nos pertence. Agora, como é que nós temos essa certeza? Porque está escrito na palavra dessa forma. Porque nós já conhecemos a palavra suficientemente bem para nós conhecermos o coração de Deus e a vontade de Deus acerca desse assunto. Então hoje, ninguém diz para mim que não é a vontade de Deus curar. Ninguém consegue dizer isso mais para mim, porque eu já conheço Deus nessa área. Amém? Nós precisamos conhecer a Deus, amado, nas áreas que interessam para a nossa vida. Amém? Nós precisamos aprender a ter a fé real, a fé do tipo de Deus. Sabe, nós cremos num Deus pessoal. Você crê num Deus pessoal? O Deus Criador dos céus e da terra não é uma força. Não é uma força. Não foi a energia que criou todo o universo. Quem criou o universo foi um Deus pessoal. Um Deus que tem sentimentos também. A Bíblia relata que Deus se entristece. A Bíblia relata que Deus se alegra. E isso é algo de quem é pessoal. Então Deus, apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é um ser pessoal. É nesse Deus que nós cremos. Nós não cremos simplesmente numa força, não é? Não tem nenhum seguidor de Luke Skywalker aqui, né? Luke Skywalker é de Guerra nas Estrelas, viu, Nelly? Então, queridos, lá em Hebreus, lá onde nós lemos em Hebreus capítulo, deixa eu voltar para lá, Hebreus capítulo 11, volta para lá, só um pouquinho. Hebreus capítulo 11. No verso 3 diz assim: pela fé, nós, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, veja só, em Marcos, quando Jesus estava falando acerca de fé, quando ele estava ali reunido com os apóstolos, com os seus discípulos, falando acerca de fé, ele estava falando desse tipo de fé. Ele estava falando da fé que criou todas as coisas. Abram comigo no livro de Gênesis.
No livro de Gênesis, como eu disse, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos ter o mesmo tipo de fé que Deus tem. Mas você pode me dizer, mas isso é impossível. Deus é Deus. Não, queridos. Deus, ele disponibilizou esse tipo de fé dentro de nós. Sem essa fé, nós sequer poderíamos ser salvos. Quiçá receber as outras coisas de Deus. Essa medidazinha de fé para sermos salvos, que é o começo de toda a nossa vida, Deus já nos deu. Nós precisamos apenas desenvolvê-la. E que tipo de fé é essa? Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas diz assim, ó, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja só, não existia nada. Não existia nada. Mas aí, um Deus, um ser que nós cremos que é um ser pessoal, disse assim: haja luz. Não tinha nada. Não existia nada. Só ele mesmo sabia o que era luz. Porque ele sabia por causa da onisciência dele. Porque nem sequer a luz existia ainda. Mas ele disse: haja luz. E logo em seguida, o versículo diz assim: e houve luz. E no verso 6, Deus diz assim: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. Não tinha expansão, e Deus disse: haja a expansão. E deu-se a expansão. Então, querido, Deus, ele crê para ver. Deus, ele crê para ver. Mas, como eu disse a você, mas você pode ficar pensando: não, mas eu não sou Deus. E eu não estou dizendo, não me entenda diferente, eu não estou dizendo que nós somos deuses. Mas, queridos, Deus, ele quer e Deus, ele almeja que nós vivamos aqui na terra com o mesmo nível de fé que ele tem. E ele diz para nós que isso não é impossível. Porque senão Cristo não tinha dito lá em Marcos capítulo 11, verso 23, que se você disser ao monte para ele se jogar no mar. O irmão Vanberto estava falando sobre essa passagem na última ministração que a gente estava falando. Você consegue imaginar algo mais impossível, mais improvável do que um monte saindo de um lugar e cair, sendo jogado dentro do mar? Um monte sozinho assim, cai dentro do mar. Mas Deus diz: se você crer, irá acontecer. Então, qual é o seu monte? O que tem sido o seu monte? Mas Deus diz: se você disser ao seu monte e não duvidar no seu coração que ele precisa ser jogado ao mar, assim será feito. Amém? O seu monte, amado, a Bíblia diz que Deus esquece dos nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Então o mar é algo longe, é algo que Deus, nem mesmo Deus, se preocupa em ir atrás. Então quando você pega o seu monte e lança no mar, acabou, querido. Quando você decide pegar o seu monte, dizer a ele para ir para o mar, e você crer no seu coração, Jesus disse: assim será feito. Amém? Porque é a palavra que diz, é Jesus que está dizendo. Não é Vinícius, não é qualquer outro ministro que esteja aqui na frente, aqui em cima, mas é a palavra que diz. São as palavras de Jesus, né? Na Bíblia em vermelho, com as letrinhas em vermelho, tem lá.
Palavras de Jesus. Amém? Nós precisamos entender, amado, que a fé, ela não é negar os fatos. A fé, ela não nega os fatos. Mas a fé, ela age conforme aquilo que você declara para aquele fato. Amém? Aleluia. A fé, ela não é simplesmente uma fórmula. A fé é algo que está aqui dentro do seu coração. Eu, sinceramente, o desejo do meu coração é que nessa noite nós saiamos daqui mais fortalecidos naquilo que Deus espera de nós, acerca daquilo que nós já temos, e não daquilo que Deus pode nos dar. Porque nós aprendemos essa noite que Deus já nos deu essa fé, que já está dentro de nós, e que o crescer dessa fé vem pelo conhecimento da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. É ouvindo, queridos. É ouvindo, 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 ouvindo. Amém? Aleluia. A fé, queridos, as pessoas confundem muito essas coisas. As pessoas têm os extremos, né? Tem o que não crê e tem o que acha que a fé é você ficar dando... Tem pessoas que acham que fé é ficar dando ordens a Deus. Fé, querido, não é ficar dando ordens a Deus. Fé é ficar lembrando a Deus daquilo que Ele já te prometeu. É você crer naquilo que Ele já te prometeu. Você não está dando ordens a Deus. Você está lembrando a Ele que Ele já lhe prometeu. E você sabe que Deus não se incomoda com isso. Abram comigo no livro de Isaías. Quarenta e três. No verso 25, 43, verso 25, diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que possa justificar. Então, amado, o Senhor já estava tratando com Isaías algo que já era para os nossos dias hoje. Ele estava falando aqui da redenção através de Jesus Cristo, que foi Ele que apagou as nossas transgressões. Mas Deus mesmo disse, procura lembrar-me. Deus, Ele não se incomoda de você lembrá-lo daquilo que Ele prometeu a você. Sabe, queridos, Deus, Ele não é um Deus neurótico. Amém? Deus não é neurótico. Deus, Ele não se incomoda de estar com você o tempo todo. Com você, eu me lembro muito quando tem aqueles cultos, em algumas igrejas faz aqueles cultos que falam um pouquinho acima dos decibéis permitidos por lei, né? As pessoas costumam dizer, Deus não é surdo, né? Mas Deus também não é nervoso, querido. Ele também não está preocupado com aquilo não, amém? Aquilo ali pode até estar incomodando os vizinhos, mas não está incomodando a Deus de jeito nenhum. Deus não se preocupa com essas coisas. Deus se preocupa com o coração. Amém? Então Ele não se preocupa de ter uma comunhão com você e de você estar lembrando a Ele as coisas que Ele já te prometeu. Amém? Aleluia. Aleluia.
A fé, querida, ela não é um botão de pânico, né? Ela não é para ser acionada só quando você precisa, só quando você está vivendo os tempos de tribulação. Mas a fé é para ser acionada o tempo todo, nos tempos de confiança. Sabe? Ter a medida de fé de Deus dentro de nós é importante, porque nós precisamos estar alicerçados numa fé sólida que nos fortaleça o tempo todo. Nós não precisamos estar alicerçados numa fé que acha que só vai ser usada para receber alguma coisa. Eu quero. Sabe, querido, se você crer, você vai receber. Porque a palavra diz isso. Mas sabe que o desejo de Deus é que você esteja alicerçado numa fé que seja uma fé sólida sobre a existência de Deus em sua vida. Não só para Ele lhe dar alguma coisa, mas para Ele ser alguma coisa na sua vida. Alguma coisa ficou feio, né? Assim, Deus ser alguma coisa, mas para Deus ser na sua vida, né? Porque Ele diz, eu sou, né? Eu sou quem sou, né? Deus precisa ser na sua vida. Nós precisamos estar alicerçados, mano. Nós precisamos confiar nele, mesmo quando tudo parece que está dando errado. Sabe, queridos, é essa fé, é o alicerce dessa fé que nos faz continuar, que nos faz seguir em frente. Amém? Nós não podemos dizer que somos crentes sem crer. É o peixe nada e o crente crê. Né? Aleluia. No livro de... Só para a gente encerrar, abram comigo no livro de Abacuque. Eu acho que é Abacuque. Acho que eu errei a referênciazinha aqui da minha anotação, mas eu acho que é Abacuque. Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os da coça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aleluia. Sabe, amados, mesmo que nós tenhamos aprendido tanto essa noite acerca daquilo que a fé pode nos dar, o que Deus quer realmente é que nós tenhamos fé nele, naquilo que ele é para nós, que nós possamos confiar e nós possamos nos alegrar em Deus, nos exultar nele, que é o Deus da nossa salvação, porque é ele que nos dá força, é ele que faz os meus pés como da coça, e é ele que me faz andar sobre os lugares altos. Amém? Não adianta a gente aprender sobre fé sem aprender sobre aquele que nos dá essa medida de fé. Quem nos dá essa medida de fé é esse Deus que está conosco todo o tempo. Sabe, queridos, nós precisamos estar alicerçados nessa verdade, para que quando tudo isso acontece, que tem aqui nessa passagem do livro de Abacuque, é uma passagem que indica assim, as coisas acontecendo que não eram para acontecer, né? A figueira que não floresce,
a vide que não dá frutos, os campos que não produzem mantimento, os rebanhos que são exterminados, os currais que não têm gado. Isso é um momento, amado, de completo deserto na vida de quem vive isso aqui. Mas sabe, o profeta, o Senhor revelou para o profeta, que chegou até nós os dias de hoje, que mesmo, ainda que esse deserto esteja passando, todavia, nós precisamos nos alegrar no Senhor. A nossa fé tem que estar nele. Precisamos nos alicerçar nisso, amado, porque é essa fé que nos faz caminhar. Amém? É isso que nos faz seguir em frente. Sem essa confiança, nada daquilo que nós falamos, sem você acreditar, sem você confiar e sem você conhecer quem é Deus na sua vida, não adianta você pedir, porque você vai pedir sem crer. A gente costumava dizer que a oração não passa do telhado, né? Não passa do teto. Mas por quê, querido? É porque Deus quer? Não. É porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia. Quem se aproxima de Deus é necessário que creia. Deus só quer uma coisa de nós.